Quando a Nagumo estava com o Shinpei, ele descobriu as suas novas habilidades, descobriu que poderia viajar no tempo. Então ele mencionou um livro que ela escreveu que se chama O Homem do Pântano. Ele disse para ela que o que tinha nesse livro era muito semelhante às coisas que estavam acontecendo nesse exato momento. Ela falou para ele que conheceu uma sombra há 14 anos atrás. Isso matou a sua família, e era por isso que ele estava caçando por eles. O Nezu falou que humanos se tornam imunes a serem copiados se eles conseguirem matar as suas próprias sombras. Então o Shinpei diz tudo o que ele viu na sua vida passada. Isso incluía até mesmo um monstro gigante das sombras. Então a Nagumo foi até a Shiori e começa a lutar contra as sombras da maneira mais agressiva possível. O Nezu continua falando que a Nagumo viu o corpo morto do seu irmão há 14 anos atrás e a sua morte foi da mesma forma que a morte da Ushio. A sombra da Shiori, que estava lutando contra a Nagumo, dá um jeito enganando ela para evitar que ela desse o seu ataque final. A Shiori começa a enforcar ela logo em seguida. E como a Nagumo ficou surpresa com isso, ela joga a Shiori para longe e envia uma mensagem para o Nezu avisando que era hora do plano B. Enquanto a Nagumo procura a sombra da Shiori pela casa, a sombra dela tenta copiar a Nagumo, mas ela consegue se livrar rapidamente e ataca a Shiori. Porém, a sombra conseguiu escapar da marretada que ela iria tomar. Ela também tenta evitar a pistola de pregos do Nezu, mas felizmente o Shinpei conseguiu pular nela e a segura. O Nezu começou a atirar nela com a sua arma de pregos, só que a sombra começou a provocar o Shinpei, falando que foi ela quem matou a Ushio. Ela continuou provocando e o Shinpei já estava perdendo a cabeça. No momento de fato que o Shinpei iria se perder ali, a Nagumo apareceu e deu um fim rápido e fácil para ela, tacando uma marretada na cabeça. Depois disso, o Shinpei volta para casa da Mil e encontra ela segurando uma faca. Mas não era para fazer nada aterrorizante, ela só estava cozinhando mesmo e nada mais. Acendendo a luz, ele confirmou que ela não era uma sombra, ela só estava fazendo um curry, só que ele ficou muito chocado ao ver a sombra da Ushio atrás dele e entra em pânico. Ela o repreende por surtar dessa forma de novo, então ela avisou a ele sobre o festival, e aqui ela percebeu que ela também voltou junto com ele no tempo. A Mil e o Alan entram no quarto dele e a Ushio se escondeu. O Shinpei faz o seu melhor para agir naturalmente e com calma. Ele pede para Ushio ficar escondida no quarto porque ele vai levar comida para ela mais tarde. Aparentemente, ela sabe que é uma sombra, só que as suas intenções confundem o Shinpei ainda mais. Ele se lembra de uma discussão que teve com a Ushio antes de deixar a ilha. Então a sombra dela o convence de que ela era real. Então, depois de confirmar que ela não pode criar cópias como as outras sombras faziam, ele fica mais tranquilo. Mas nessa hora nós vemos o Nezu do lado de fora da casa do Shinpei. Ele estava com a Nagumo e eles mandam uma mensagem para o Shinpei. Ele viu aquilo, mas deixa de lado por enquanto. Então, ao mesmo tempo, uma sombra entra na casa escondida com uma faca na mão. A Mil entra ali no quarto para pegar os pratos, só que ela puxou a faca e ataca o Shinpei. Era a sombra. A Ushio luta com ela, mas o braço dela ficou gravemente ferida nesse processo. Quando foi perguntado por que ela estava ajudando o Shinpei, a Ushio disse que amava ele. Nesse momento ele dá o sinal ao Nezu e ele do lado de fora atira na cabeça da sombra e a mata na hora. Só que antes de morrer, a sombra da Mil também fala que amava ele. A Nagumo chegou ali e estava prestes a matar a Ushio, mas o Shinpei explicou tudo para ela e implora pela sua ajuda. A Nagumo aceitou isso com um pé atrás e trata um pouco das feridas da Ushio, mas ela acabou perdendo seu braço. A Nagumo revelou uma mensagem que ela recebeu de um desconhecido, e pela voz parecia ser da própria Ushio. Eles queriam descobrir como ela conseguiu sair do padrão das sombras. Então nós vamos para o outro dia. A Mil estava conversando com a Tokiko, que parecia ter algumas intenções diferentes, ela não era normal. Então o Shinpei mostra para Ushio o colar de conchas que ela tinha dado para ele e tenta refrescar a sua memória, para trazer algumas coisas que aconteceram no passado. Então depois disso, eles encontraram o Sou e ele fica chocado ao ver a Ushio ainda viva. Depois de aprender tudo sobre as sombras, ele concorda em ajudar. Então o Shinpei dá o telefone que era da Ushio para a sombra dela e a senha parece ter mudado, mas ela ainda podia abrir o celular com a impressão digital. Lá, eles encontraram um vídeo, e ao reproduzir, nós descobrimos que a Ushio estava com a sua sombra no dia que ela morreu. A verdadeira Ushio fala que a sombra estava trabalhando com ela para resolver as mortes misteriosas que estavam acontecendo. E eles começaram com a Shiori. Aqui nós vemos um flashback mostrando que ela estaria com medo de ser seguida.
Foi nesse momento que a Ushio foi copiada na praia e ela viu a sua sombra junto com a Miu. E em casa, a Miu provoca a Ushio falando que ela era apaixonada pelo Shinpei. Mas a Ushio evita esse assunto e se tranca no banheiro. Só que ali, ela dá de frente com a sua sombra mais uma vez. As duas se estranham logo de cara, mas elas decidiram trabalhar juntas. Então no outro dia, elas procuram pela sombra da Shiori. Então as duas entram na clínica da família Hishigata, que acreditam ser assombrada pela sombra. Dessa maneira, eles encontraram uma outra que atacou elas. Então, depois de uma breve luta, a sombra da Ushio percebeu os pontos fracos das sombras, que não era o corpo físico, mas sim a sombra que ficava no chão. A sombra tinha o desejo de matar a Ushio verdadeira, mas por algum motivo ela estava conseguindo resistir a isso. Então, voltando ao presente, a sombra da Ushio se lembra de tudo e também recuperou seus poderes. Ela decidiu mostrar mais sobre o dia da morte da Ushio. A própria sombra se tornou o colar da Ushio verdadeira para que ela pudesse evitar de ser vista juntas. Então depois disso, nós vemos que a Shiori ainda estava desaparecida. A Ushio encontrou ela se afogando e foi ajudar. Só que a sombra da Ushio sabia que aquilo ali não era de verdade e correu para ajudar. As sombras começaram a aparecer e elas começaram a brigar. No começo, a sombra ganha vantagem e a Shiori desperta os seus poderes e domina a Ushio debaixo d'água. A Ushio teve que se sacrificar para salvar a Shiori, mas isso tudo foi em vão, porque a sombra da Ushio foi derrotada e deu continuidade à história que nós já conhecemos. Ela supostamente tinha morrido afogada. Todos ficam emocionados com essa história sendo contada, mas de repente, a Raina apareceu na memória e agarra o braço do Shinpei. A Ushio conseguiu trazer ele de volta ao mundo real, só que mesmo assim, ele foi marcado. A marca tá no braço. Ele reconhece a marca como o mesmo espírito que tinha te matado durante o festival. Então, nós ficamos sabendo que a Ushio foi parcialmente apagada durante aquele encontro. Por isso, ela não se lembrava de muita coisa. Agora, começou a chover. E a Miu fala com a Tokiko sobre o festival. Elas encontraram um homem que se chama Miura. Aparentemente ele era um policial e só se apresentou para elas. E agora nós vemos o Sou, Shinpei e a Ushio que estava disfarçada de colar. Eles estavam indo até a clínica das memórias da Ushio. Chegando lá, ela saiu da versão colar e eles estranham o fato dela estar de maiô, mesmo não estando mais na praia. Mas tudo bem, eles continuam o caminho. Depois de dar uma boa olhada, eles encontraram o cloreto de mercúrio ali, que é muito venenoso. E eles suspeitam que isso estava sendo usado para fazer as sombras. Depois que eles encontraram uma estátua de madeira assustadora, a Ushio se esgueirou por uma rachadura. Ela conseguiu encontrar um buraco de uma fechadura do outro lado. E usando seus poderes, a Ushio conseguiu encontrar a localização da chave que estava dentro da estátua. Ela copiou a chave e os três entraram na passagem secreta. Eles foram parar em um canal subterrâneo. O Shinpei quer proteger a Ushio, mas ele não tem muita certeza se ele era capaz de fazer isso. A Ushio sente uma presença sinistra ali. E logo após isso, o Shinpei viu uma sombra de um bebê comendo um rato. O bebê ataca eles, e o Sou tava para ser morto, mas nessa, o Shinpei conseguiu acertar ele com a sua arma de pregos. A Ushio finaliza esse bebê, mas o seu problema do braço aumenta, e ela continua sentindo aquela presença sombria, mas eles decidem seguir o caminho. Só que aconteceu outro problema. Eles deram de cara com um exército de bebês sombras que os atacaram na hora. Eles ficam brigando e o problema da Ushio vai piorando bastante. O Shinpei com o Sou improvisaram um lança-chamas que de certa maneira dá uma vantagem para eles. Agora nós vamos para Miu. Ela viu a sombra da Shiori e persegue ela na rua. Mas na hora, ela esbarrou no Tatsu. Eles conseguiram encontrar ela apontando para o bueiro e ela desaparece logo em seguida. A Miu queria entrar lá, e ela consegue convencer o Tatsu a se juntar a ela. Apesar da sua hesitação toda, ele vai. Voltando pro Shinpei, eles conseguiram escapar dos bebês sombras. A Ushio também fala que ela não consegue recuperar ou curar o seu braço, porque para isso, ela precisava copiar o corpo original para recuperar dados. Então, de repente, eles deram de cara com a Tokiko e as suas sombras. Ela também é uma sombra, aparentemente. Ao mesmo tempo, a Nagumo também estava nos esgotos com o Nenzo. Ele conseguiu identificar que esse lugar era a caverna da Hiroko, a mãe de todos, que é considerada a deusa deles. Então, enquanto eles tentam descobrir um caminho para entrar, eles escutam a Miu e o Tatsu por perto. A dupla consegue encontrar a sombra da Shiori, que estava enganando eles para que eles seguissem ela.
a Nagumo decidiu seguir eles para ver o que estava acontecendo. No grupo principal, a Tokiko falou que ela estava ali para recuperar a Ushio, mas o Shinpei atira na sombra dela. Só que ele fica muito surpreso porque ela era humana. Enquanto tudo isso estava acontecendo, nós vemos o Dr. Cedo e a sua enfermeira. Eles decidiram usar o corpo do Miura para alimentar as sombras. O Miura estava morto esse tempo todo. A Ushio, coitada, estava lá sendo pega pelas sombras e a Tokiko levou o Shinpei e o Sou para conhecer a Hiroko. Ao mesmo tempo, a Negumo e o Nezu encontraram a sombra da Shiori. Ela revela como ela os enganou para pensar que ela tivesse morrido. O monstro apareceu ali e ele não era a base dos humanos. Então, ele não se machucaria tão facilmente assim. O Nezu atira na Shiori, mas o monstro protege ela. Quando ela revidou, o Nezu se sacrificou para salvar a Nagumo, mas mesmo assim, com ele pulando na frente dela, ela também foi atingida. O Shinpei finalmente conheceu essa Hiroki, que na verdade era a Haine. Ela estava se preparando para sua refeição. A Tokiko explicou que a Haine foi a primeira forma copiada, e esse nome Haine não era o dela de verdade, e a versão original era Hiroko. Ela é a mãe das sombras, que estava procurando por um novo corpo. Mas o Shinpei só confronta a Haina por matar a Ushio. Então agora nós vemos a Negoro, que é a irmã do Sou, e a enfermeira. Ela estava com 2 caixões ali. A Tokiko revelou que a clínica Hishigata vem alimentando a Haine com cadáveres há anos. Então quando a Nagoro abre os caixões, tinha o corpo do Miura e o corpo da Ushio. O corpo dela foi substituído no funeral. O Sou briga com a sua irmã por participar de algo tão horrível. Mas na hora, ela fala que a sua mãe morreu há muito tempo, e a Haina quem a manteve viva através da sombra. A Haina come o corpo do Miura e coloca a mão em cima da cabeça da Ushio. O Shinpei não se aguenta com isso e faz de tudo para salvar o corpo da Ushio. Com raiva disso, a Haine fica brava e transforma Nagoro em um monstro que ataca o pessoal. A Ushio luta contra ela e consegue de fato vencer. Então após essa luta, o Shinpei tenta parar a Haine, mas o monstro das sombras aparece com a Mil. Aqui a Tokiko descobre que a sua família foi enganada porque a Haina vai matar todos na ilha. Isso não fazia parte dos planos da Tokiko. Ela briga por conta de todo esse egoísmo, mas o monstro mata ela também. A Nagumo estava lá caída e o Tatsu corre lá para ajudar ela a chegar até o fim da caverna. O Shinpei tenta se matar, mas a Haina tira o seu olho que permitia com que ele viajasse no tempo. Só que logo em seguida ele consegue recuperar o seu olho. E aqui o monstro diz que ele ainda não dominou o poder, já que ele só podia voltar no tempo se ele morresse. Os vilões estavam planejando manter o Shinpei vivo até depois que o festival acabasse, mas nessa hora a Nagumo chegou e tenta deter eles. Ela atira no monstro, mas acaba sendo morta antes que ela pudesse atirar no Shinpei também. Mas aqui, nós descobrimos que o Shinpei tinha escondido uma garrafa de cloreto de mercúrio, e essa distração foi muito boa porque ele conseguiu beber. Então a Haine entra em pânico porque a Ushio conseguiu reverter a corrosão que estava acontecendo a partir do braço dela. A Haina ordenou ao monstro para matar ela porque a Ushio era muito forte. Só que felizmente o Shinpei levou a Ushio junto com ele e eles prometem parar os vilões juntos. Assim o Shinpei volta para quando ele descobriu que era um viajante do tempo. E aqui até o Nezu ainda estava vivo. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até amanhã.